Oi, gente! Tá vendo? Como é que é? Não desmerece. Não, eu tô pedindo pra ela não desmerecer a artista da cidade, a artista regional. Chegou na minha vez, ela embaraçou os cabos no microfone, pode ser assim, não, nós ensaiou, amigo. Mas você sabe que teve um dia que eu ranquei o fundo da garrafa aqui em cima da mesa, né? E eu, quietinha, passando despercebida, a Sinara virou e falou assim: Amiga, parece que teve um negocinho da garrafa. Eu falei: Sinara, fica quieta. Tampa, É. disfarce. Bom, gente, vocês já sentiram, né? Como que vai ser a coisa aqui hoje. Boa noite para você que já tá aí, esperando a gente entrar no ar. Tudo bem? Chegou a nossa tão esperada quarta-feira. Antes a gente rezava para chegar o fim de semana. Agora a gente quer que chegue a quarta-feira, porque na quarta-feira é permitido beber café à noite. Depois, se der um probleminha para dormir, é só cheirar um óleo de lavanda. Tem isso? Isso, tem óleo Técnica? essencial de lavanda, é ótimo. Você dorme, o que é uma beleza. Eu tava na base das quitiapinas, mas vou mudar. Então, lavanda, maravilhoso. Na quarta-feira à noite, você pode comer delícias de noite, doces e docinhos e broas, tudo isso você pode fazer na quarta-feira à noite. E pode assistir a gente também aqui no Pod com Café, direto do Estratégia Estúdio. A gente ia receber hoje 2 convidados, como é de costume, sempre Isso. 2 pessoas. Mas o Bruno, nosso convidado, o Bruno, que é vocalista da banda Sons of Guerrilla, que ele precisa me ensinar a falar certinho o nome da banda, inclusive, ele teve um problema com um familiar, um problema de saúde, e não pôde vir. Mas é óbvio que depois que isso tudo passar, Bruno vai vir aqui, inclusive vai contar essa história pra gente, que vai ser uma história de superação, se Deus quiser, né? Amém. Mas aí, gente, nós estamos aqui hoje que promete ser um programa totalmente diferente, a começar já por essa característica, viu, Larissa? Que hoje nós temos aqui uma mulher grande e Ah, gostosa. pensa no com- tamanho. Grande é mesmo, né? Gostosa, aí depende do ponto de vista. Mas meu marido deve adorar, eu penso. Ele acha bom. Ih, tá aguentando firme, né? Tadinho. Ela é um mulherão em todos os sentidos. Imagina. Irmã mais velha dos 3, Exatamente. né? Filha de Dona Maria, Zezé do Frutal. Por aí Isso. você já faz um babado. Nossa, só De artista. como que é. Só tem artista nessa família. Mãe de 3 filhos, já passou muita coisa nessa vida. Muita coisa. Dona de uma personalidade forte, vendedora de nascença e hoje motorista particular, tá, meu bem? Viu? Porque o que ela não tem é preguiça de trabalhar. E segundo alguns amigos, porque a gente conversa com os amigos, você é uma companheira para toda hora e nunca reclama de nada. É uma característica. Essa é a Larissa Victori e a gente vai conhecê-la melhor hoje. Amém, vamos lá. É um Muito prazer. obrigada por ter vindo, viu, Ô, Lara? Deus, o prazer é meu, viu? Pra você dar esse espaço aqui pra gente. Falar um pouquinho de mim, né? Que tem muita gente curiosa, que você sabe que eu sou a doente mais Tem. famosa dessa cidade. É. Eu fui, né? Graças a Você Deus. foi. Eu fui, graças a Deus. E outra coisa, curiosa sobre a sua vida desde sempre. É, Como diz o outro, você é aquela famosa anônima que todo mundo sabe que existe. às vezes não conhece pessoalmente, mas Mas já sabe que ouviu ela tá falar. lá. É Exatamente. aquele negócio, a Larissa, filho de quem? Aham. Não é? É isso aí. Bom, a gente tá aqui hoje, gente, mais uma vez com o rei do pão de queijo, Lara. Tudo que tá aqui nessa mesa, essas bolachinhas, essa rosquinha que é uma delícia, depois você prova pra você ver. Hoje, gente, veio até brigadeiro, doce de leite ninho e esse aqui de coco. Delicinhas. Vinícius não veio hoje e perdeu, o problema dele. Já no clima da Páscoa, o chocolatinho. É, essa aqui é broa de sal e aquela ali é um pão temperado, que é Que maravilhoso. delícia. Fora que tem o melhor de todos, o cafezinho, né? Exatamente. Melhor de todos. Falar nisso, você já quer começar tomando um café? Vamos, nós já estamos aqui, né? Vamos, abre a garrafa, fia. Aí, Só abre, hein? ela aperta demais a garrafa. Aí a garrafa não abre. Maravilha, É assim, amiga. olha só, hoje foi Excelente. bonitinho, eu nem derramei. Não fez feiura. Ó, lá no Rei do Pão de Queijo, eles abrem às 5 horas da manhã, você pode pedir o seu café, lanche da tarde, lanche pra molecada levar pra escola. É só chamar no WhatsApp 991838872. Fica na rua 13 de maio, 744, esquina com a rua Belo Horizonte.
Esse é o rei do pão de queijo, nosso parceiro do nosso café. Eu também vou experimentar, porque Tá o meu café delícia. é receita. A gente tem uma receita exclusiva. Você quem faz o café? Diz que é, viu? Que chique! Tem dia que derruba os trem tudo na pia, vira um rolo, mas tá bom. Tem que fazer café é uma arte, né, amiga? E arte nós sabemos fazer, hein? Nossa, como nós faz Menino, arte. nós faz arte e fio bonito, né? Graças a Deus, não tenho o que reclamar. Olha, graças a Deus, esse talento a gente tem. Lara, vamos começar lá do comecinho. Eu Vamos. quero que você conte para as pessoas quem é a Larissa. Zeug, no começo, a Larissa, 18 anos, por exemplo, queria morar fora do país. Eu tinha aquele Olha sonho só. de, eu quero ir, muito específico, eu queria ir para o Canadá. Olha, E o que que te chama a atenção? Primeiro, a temperatura. você gosta de frio? Adoro o frio, adoro. Todas as vezes que eu ouço a previsão, eu já começo a ficar animada. Mas aqui pro Frutal virou lenda, né? O frio aqui, Não tem mais. acho que não tem, né? E aí, eu interrompi, na verdade, não interrompi, mas assim, eu adiei, né? Porque enquanto a vida há esperança. Porque eu tive o primeiro amor da minha vida, que foi ficar grávida da Dona Isabeli. E aí, grávida da Dona Isabeli, mamãe pensou o quê? Vou ficar no país, junto com a família, vou criar essa menininha aqui. A partir daí, eu me interessei pelo lado comercial da vida, que foi trabalhar no comércio, vendas. Eu sempre trabalhei com vendas. Assim sucessivamente, até eu precisar interromper por conta de um problema de saúde mesmo, que aconteceu em 2024. Senão você estaria vendendo até hoje. Ah, né? provavelmente. A minha mãe brinca muito que eu vendo até avião caindo. Ela às vezes fala isso, não sei se pelo bem ou pelo mal, mas você conversa demais. A pessoa às vezes compra de cansaço. Falei, nossa, ninguém nunca reclamou, ninguém nunca falou, ai que chato, vou levar. Todo mundo falou, nossa, obrigada por ter me ajudado. E aí depois, concurso normal da vida, né? Passei a ser mãe de 3, eu me casei uma primeira vez, agora estou no meu segundo casamento. E um casamento maravilhoso, graças a Deus. Sou filha, sou mãe, agora estou empreendendo na questão de motorista, né? Estou trabalhando nessa questão. O pessoal fala Uber, né? Que agora é mais prático moda. falar Uber, né? É. Acho que Uber é a marca, né? Uhum. Então eu não sou Uber, que eu não vou patentear nada, né? Mas eu tô aí no ramo da direção, caminhando. E é isso, e sou sonhadora. Todo dia eu quero mais um pouquinho. Muito satisfeita com tudo que eu tenho, mas todo dia eu quero mais um pouquinho. Uma vez a Sinara veio aqui, acho que uns 2 ou 3 episódios atrás, depois você assiste, você vai gostar. E a Sinara pegou e falou que a gente tem que sonhar grande. É Esse verdade. negócio de sonhar mais ou menos não tá com nada, não. Eu não grande. desisti do Canadá ainda. Eu Não. trabalho todo dia na cabecinha do meu marido. Tá quase dando certo. De verdade, de verdade. E como que foi a sua infância? Minha infância foi muito bacana, Zilg. Foi uma infância simples, mas nunca, em momento nenhum, falta de nada. Até aproximadamente os meus 9 anos de idade, meu pai e minha mãe, era papai, mamãe e filhinhos. A partir daí, o meu pai ligou pro meu avô e disse, vem buscar sua filha e os seus netos aqui em Foz do Iguaçu. Meu avô saiu Você daqui. nasceu lá. Não, eu nasci Você nasceu aqui aqui e e nós foram pra fomos lá. morar lá, porque a família minha paterna é todinha do Paraná. Foz do Iguaçu, Olha Cascavel, só. aquela região, né? O meu avô, com toda aquela força de vontade e amor pelas filhas e pela família, foi num Fusquinha bege e buscou nós. Aí eu falo que Fusca é bom, gente. O meu E nos sonho é ter um trouxe Fusca. 1.100 quilômetros De pra Fusquinha cá. bege. E a maior parte da minha infância foi ali na famoso Brejinho de Frutal. Eu sou do Aham. Brejinho. Pra quem não sabe, eu sou do Brejinho. Da terra do Jairão. Isso, ali naquela região do Brejinho, junto com os meus avós, minhas 2 tias e minha mãe. E assim, uma família simples, porém extremamente unida. Nunca nos faltou nada. E é até hoje, né, Larissa? Graças a Deus, Ilga, é uma família pequenininha, mas muito maravilhosa. Conta pro povo quem é mamãe. Mamãe Zezé de Frutal. Para os antigos, mamãe trabalhava no antigo Posto Triângulo. Bem lá antigamente. Inclusive, tinha uma conveniência lá.
E assim, a gente era simples, mas era tudo muito gostoso. Minha mãe, todos os nossos aniversários, levava pra nós uma batata Pringles, que hoje em dia ela é cara. Na Ela minha é época, ela é caríssima. caríssima, mas na minha época, quando eu tinha lá 10, 12, 13 anos, ela era 2 vezes mais cara. Então minha E mãe mamãe comprava uma comprava. vez por ano, pendurava na conta da conveniência do Posto Triângulo e levava pra mim de presente de aniversário. A mamãe é uma pessoa extremamente guerreira. A minha mãe é aquele tipo de mãe assim, Zilg. Ela abraça o filho errado, não apoia o estranho certo, ali na rua. Mas colocou o filho pra dentro, aí o pau Aí vai o pau comer. quebra. É, É a é, cara da Dona é. Maria. Ela é bem assim. Ela não vai abandonar a família dela em momento nenhum, mesmo a família estando errada. Mas do portão pra dentro de casa, o pau vai comer. E é uma menina assim, minha mãe, eu falo que ela é uma eterna adolescente. Minha mãe é extremamente sonhadora, extremamente vaidosa, extremamente amorosa, gosta da vida. E ela tá com a gente assim, o quanto ela pode, mais presente possível. Ela tá aqui ou ela tá lá em Ribeirão? Minha mãe tá aqui, inclusive foi aniversário dela no último dia 11, Olha sessentona, só. mas entrou pra terceira idade, mas a Jamais. cabecinha é de 20, viu, gente? Jamais. Cabecinha, o corpinho da bicha, ó, Ó, tá nos 30. ó, dando aqui boa noite pra gente, meu padrinho, sempre aqui. Bença, padrinha, amém. O Jader Soares também tá aqui. O Jader, É. olha, o Jader falou assim que o Bruno é cantor do rock e você do sertanejo. É, eu... Tem isso também, Jader? Que festa que é que você foi que você cantou? Gente, Isso é coisa de festa que ele tava tocando e você começou a cantar. o Jader sanfoneiro? Que isso? É outro artista. Você já trouxe o Jader aqui? O Jader ainda não. Ixi, mas você sabe o que é o meu E o problema? Jader é artista não só da sanfona. Ó, não, Né mas é não, porque assim, Pedro? todo lugar que eu vou, o Jader tá lá arrasando. E o Jader também me pega numas horas pra ver que eu tô cantando, porque eu já falo. tô pra lá de Marrakech, né? Então Aí. esse negócio aí é só quando encarna o álcool. O álcool entra e a cantora sai. Isso aí não é fato verídico, não. Pois é, Jader. Beijo, Jader. O Jader, quando vier aqui, ele vai ter que contar a história do coelhinho da Páscoa também. A Ah, gente tá meu Deus, reunindo tem assim. isso? Tem coelhinho da Páscoa que eu não tô sabendo, hein, gente? A Antônia Jéssica Souza também tá por aqui. A Ildelisa tá por aqui também. Beijo pras meninas. A Antônia é muito minha amiga, tá? A Antônia Jéssica e o Delisa, que é a esposa dela, maravilhosa. Lindas. A Eliana Barbosa chegou por aqui agora. Boa noite, Eliana. A Rúbia Cris também tá aqui. Linda demais a Rubinha. A Ildelisa falou que você é a melhor motorista particular. Que linda! Eu não tenho dinheiro pra pagar comissão ainda não, hein? Você presta atenção. Essa câmera aqui é a minha, né? Ah, É. então tá bom. Ó, a Rúbia Cris falou o seguinte: conheço pessoalmente, pessoa maravilhosa igual a você, Lara. Ai, que Só linda! você. Deus fez e jogou de fora a forma. Ai, que gracinha! Cara. Obrigada! Beijo! Ai, ai. A Dani Rosa também tá por aqui, que inclusive faz toda a identidade visual. Ela que pegou aquela foto bonita sua, colocou naquela arte. Amei também. Ela é boa. O Hotel Goiano tá aqui mandando um beijo pra você. Beijo. Camila, proprietária do hotel, linda, minha amiga também. Até a Rúbia tá falando que você canta demais. Rúbia, mas quando ela já tá assim, bem altinha, tem certeza, gente? Ô, gente, eu diminuí o teor alcoólico da minha vida. Então, quer Então, dizer, agora- consequentemente, a Marília Mendonça que estava em mim vai indo embora. Ela vai indo devagarzinho. Vai. Mas vamos marcar alguma coisa por aí. Eu vou gravar e mandar o vídeo. Se achar que convém, você solta na rede. A Dani falou que era amiga da Clícia quando elas eram pequenas. Ah, na época que a Clícia tinha um cabelinho de binga. O que é isso? Cabelinho de binga é um que minha mãe passava um guspe assim, esticava pra ficar liso. Lisinho. Lisinho. Tipo a vaca lambeu. Só a frente aqui, ó. Só esse cabelinho aqui na frente. Ô, Lara, aproveitando que a gente tá falando dessa época, como que foi você adolescente? Porque hoje você é isso tudo. Mas e adolescente? Você também já era desse jeitinho assim? Todo particular? Zelg, olha, eu vou te falar, eu era bem, talvez,
não diria introvertida, mas eu era insegura, adolescente. Olha só. Inclusive, eu passava por alguma chateação na escola, eu até apanhava na escola. Você é da época que os outros falavam assim, eu vou marcar de te bater lá fora? Eu sou dessa Eu época. também. E aí os outros faziam isso comigo. Vou marcar de te bater lá fora, porque você é muito metida, filhinha do prefeito. Por quê? A minha mãe, na nossa adolescência, minha mãe falava assim, vocês não vai nem cair na rua pra não ficar com cicatriz, porque moça não pode ser feia. Olha, mamãe. Aí, A né, Dona ó, Maria, né, a modela, brutal, né? Aí eu pensava, né, nossa, então eu tenho que andar só emperequetada, né? E eu ia pra escola como se eu fosse uma bonequinha. Aí chegava lá, as meninas que queriam me bater lá fora, achava que era de, como é que os outros falam? Mitidez, não existe essa palavra, né? Mitidez não existe. Mas eu falava, nossa, muito metida essa filhinha do prefeito e tal. E aí eu tinha muita insegurança, porque eu pensava, eu não posso ser eu mesma, porque eu vou aparecer muito e as pessoas não vão gostar, vão bater de frente comigo. E eu era boba, mole, apanhava e ia embora de estadual lá em casa chorando horrores, chegava em casa chorando. Aí eu lembro que a minha tia Nenê, que é a minha tia mais nova, a Maria das Graças, ela chama tia Nenê, ela chama Maria das Graças, mas é Nenê porque é a mais nova. Que isso, Larissa? O que aconteceu? Fulano me bateu na escola. Minha tia me pegava pelo braço, largava o prato de almoço dela. Ela trabalhava na Unimed na época. Bem, Unimed era ali antigamente na Benjamin Constant, muito tempo atrás. Ela saía me arrastando pelo braço, eu ia até pulando, assim, da minha casa até lá no estadual de novo, pra ela ir lá tirar satisfação. tudo de novo. Com outros meninos adolescentes igual eu. Mas eu mole demais, né? Não me defendia sozinha. Eu acho que eu fui adquirindo, assim, conforme vai adquirindo a maturidade, aí a segurança vem junto. Acredito que é assim, porque adolescente mesmo eu não tinha toda essa força de hoje em dia, não. Isso foi vindo só com o tempo. Isso foi vindo E com com o a tempo. vivência, né, Lara? Com certeza. Porque você teve a Isabeli novinha. Tive a Isabeli, foi a minha cobaia, né? Porque a gente... Todos os primeiros, tadinha da Isabeli, linda da mamãe. Mas os filhos não vêm com bula, né, Zeuga? Então os primeiros sofrem. Infelizmente, não. Os primeiros sofrem. E infelizmente a Isabeli foi a minha cobaia. Ainda bem que a Lívia tá em aula. Porque senão ela ia mandar mensagem e falar, tá vendo? Eu falo. A Lívia tem essa concepção também? Tem, Mas ela é verdade, tem. amiga. Posso falar de experiência de causa. A Viviane Batista é Viviane com W. Que chique. Chiquérrima. Chiquérrima. Tá dando boa noite aqui. Boa noite, A Adriele amor. Colombari também. A Adriele, linda, minha cliente, ela, maravilhosa. Dirige direitinho, Adriele. Adriele, conta aí. Dirige, né? Acerta os buracos? Claro que eu enxergo. Às vezes eu acerto, mas nem todos. Ó, gente, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. Lara, você quer comer alguma coisa? Agora Vou não, fazer amor. um anúncio agora. Deixa eu colocar água aqui pra você. Vamos tomar água. Você hidratar. A empolgação era tanto em vir que não deu nem fome. Vai dar depois. Quando correr tudo... Nossa, eu tava ansiosíssima. Vai comer só... Nossa, bem, depois dá uma fome, que aí vai comer 3 de cada um. A semana passada, o Afrânio foi incumbido a levar pão de mel. Aí ele levou, a filha dele foi, tirou foto e mandou pra mim. Parabéns, viu, Afrânio? O Afrânio levou, entregou direitinho. Ele levou a pão de mel de marmitinha. Levou uma marmitinha. Com a gente aqui também no Pode com Café, o Bolsa Mais Brasil. Ele oferece o EJA à distância. Você pode estudar da sua casa. Chegou do serviço cansado, quer estudar 15 minutos? Pode estudar. Quer estudar meia hora? Pode estudar também. Não tem problema. Conclusão em até 6 meses. Tem cursos técnicos, graduação, pós-graduação, mestrado e tem muito mais. Você vai escolher onde você quer fazer e você vai ter até 80% de desconto na bolsa. Na nossa época não era fácil assim Só não estudar. estuda hoje em dia quem não quer, Nós né? tinha que ir pra escola, apanhar do Exatamente. todo, Apanhava na saída, sofria né? bullying. Hoje em dia chama bullying, né? Antigamente era outro nome. Não, na minha época era só implicância mesmo, menina indecente. Porque, ou idade terrível ser adolescente também, né? É triste. Nossa, adolescente é cruel, gente. Nossa Mas Senhora. nós passamos, graças a Deus. Tá vendo? Agora não, agora você pode estudar da sua casa, inclusive. Exatamente, pode fazer seu horário. Entre em contato com o Bolsa pelo 99114 0025. É o 99114 0025, viu? Pode entrar em contato lá. Eu queria que você me contasse um pouco a respeito da gravidez da Isabeli. Nós vai fuçar sua vida desde o começo. A gravidez da Isabeli foi um
um baque. Eu não esperava. Porque você era muito nova. Eu era muito nova, porém eu namorava o pai da Isabeli há muitos anos. Eu comecei a namorar cedo, eu tinha 14 para 15 anos. O pai da Olha. Isabeli era mais velho que eu, e eu tava naquela fase assim. Menina de 15 anos tem meio que um fetiche pro cara mais velho, né? Acho que era meu caso. O Rogério não tão mais velho, mas mais velho, 12 anos que eu. E aí eu, nossa, né? Vou namorar esse menino. E já namorava ele há muito tempo. Eu fiquei grávida da Isabeli, eu tinha 19 anos, mas eu não esperava aquilo. E as pessoas falam assim: ai, nossa, como assim engravidou sem querer? Gente, mesmo se precavindo, acontece, tá? Acontece. Não é todas as vezes. Tem gente que tem 7, 10 filhos e foi sem querer 7, 10 vezes, não. Mas a minha primeira gravidez foi, juro por Deus. E aí foi uma fase muito feliz. Eu levei um baque na hora, bem Você grande. leva um susto, né, Lara? Menina, eu já tinha 19 Porque com anos. Já era... 19 você já Isso. tá... Assim, eu já era independente financeiramente, eu trabalhava, eu tinha um relacionamento estável, né? Sempre, assim, foi um relacionamento muito legal. E só que eu não esperava, não estava nos meus planos. E um dia eu falei para uma amiga minha de trabalho, né? Olina Alzira, inclusive. Maravilhosa, mandar um beijo para ela. Falei, Olina, preciso fazer um exame de gravidez. Eu acho que tô grávida, mas eu não tenho coragem de ir lá sozinha. Olina, não, você vai, mas depois eu pego. Falei, tá. E eu fui, mas sabe quando você vai, crente assim, vai, tá. Parece Era que pra ter mãe. certeza. Não, quando você tá grávida, você sabe que tá grávida. É uma coisa incrível. E aí, quando foi no período da tarde, ela buscou esse exame e falou: eu posso te falar agora, você quer que liga pra sua mãe? Falei, não vai contar pra ninguém. Não vai contar pra ninguém que eu tô Liga grávida. pra minha mãe. Falei, não, liga pra minha mãe, não. A mocinha, né? Não, tadinha, jovem, né? Aí eu falei, lê logo, né? Porque quando alguém me pergunta assim, se quer uma notícia boa ou ruim, eu falo pra falar tudo uma vez. Que eu já vou engolir o baque. Falei, não, lê logo, Olina. Olina falou, você tá grávida. Zeug. Foi a mesma coisa que você ter me dado um empurrão e eu caído no chão. E aí eu corri, minha mãe trabalhava no posto. Eu corri no posto Seu Chiquinho Grisolia na época, acho que nem existe mais. E aí eu corri no posto. Falei, mãe, a senhora entra aqui dentro dessa sala que eu tenho uma coisa pra contar pra senhora. Mas Quase assim, morreu, aos prantos, chorando. Quase morreu, deu um troço. Pensou, Deu um o que troço. será que essa menina aprontou? Aí minha mãe, nossa, a minha mãe entrou, o Bruno na época, o filho do Seu Chiquinho também entrou junto com a minha mãe. O que houve? Falei, mãe, eu tô grávida. O semblante da minha mãe abriu, assim, de tanta felicidade. E eu olhei assim, tão revoltada. Falei, você tá me ouvindo? Eu tô grávida! Aí minha mãe, ué, Larissa, nada mais natural. Olha só. Mãe do céu, eu não tava esperando. Minha mãe falou, é mesmo? Você namora faz 5 anos, né? Todo dia namora, inclusive. Você não tava esperando, não? Falei, ai, não tava. A senhora não conta pro Rogério. Aí minha mãe, como que eu não vou contar, como é que Larissa? Não, faz? como é que não conta pro pai da criança com quem eu tinha um relacionamento? Falei, ó, a senhora não conta, não. Porque se a senhora contar, eu vou embora de casa. Minha mãe falou, você vai fazer o quê com essa criança? Falei, não pensei em nada ainda, né? Falei, a senhora não conta. Minha mãe, não, pode deixar, não vou contar, não. E eu segui lindamente para o serviço, né? Tá na minha motoquinha, né? Quando cheguei em casa, tomei um banho, sentei no sofá da minha casa. Minha mãe me chamou no quarto. Larissa, vem aqui. Quando eu entrei, minha mãe pegou e fechou a porta. E o Rogério sentado. Aí o Rogério já chorando de emoção, feliz também. E eu chorando que não era para contar. Mas aí, a partir disso, correu tudo muito bem. O Rogério ficou muito feliz, recebeu a notícia, assim, muito bem, que, assim, era um sonho dele já ser pai, né? A boba aqui, que achava que, nossa, que isso ia acontecer muito lá pra frente no futuro, né? E foi uma gravidez extremamente sadia. Eu fui, assim, uma grávida que... Eu não sei o que são os sintomas de uma gravidez. Não sei, não conheço. Olha Só que me cresceu a beleza. barriga, minha bolsa estourou no dia 14 de abril, e nós fomos pra maternidade, no caso, era São José. Ela nasceu em São José. E pronto. E a Isabeli nasceu às 11 da manhã, lindamente. Foi uma gravidez muito saudável. Ô, gente, deixa eu dar um recado, que eu esqueci até de dar o recado. Isso é culpa sua, Por inclusive. quê, Eu amiga? esqueci de... Nós vamos dar o recado Você que que alguém tá tem que chegando pagar aí, aqui. você que tá chegando aí agora, se inscreve no canal. Tem vários episódios, já passou muita gente por aqui. Tá vendo esse daqui, ó? É tudo gente que passou por aqui, inclusive. Daqui uns dias nós vai ter que... Não sei o que é que nós vai fazer. Tem que abrir Certo, nós tem que pôr uma prateleira de prateleira. lá de cima até embaixo. Exatamente, uma prateleira. Já passou muita gente por aqui, tem vários episódios aí, você pode fuçar. Esse é o 10º episódio da 2ª temporada. Quem diria que nós ia ter 2ª temporada? Que isso, é um 10 arraso. episódios. Ó, e falando em presentes, eu trouxe um presente super especial, tá?
Aí, é pra me matar de Eu trouxe curiosidade. um presente super especial. Semana passada o Afrânio chegou lá, ia me mostrando. Eu falei, não me mostra não, que depois perde o encanto. Aí eu olhava aquele negocinho na mão dele e pensava, que será, gente? Mas é isso. Se inscreve aí no nosso canal, entra lá no nosso Instagram também, tem vários cortes dos episódios. Inclusive, vai sair mais corte. Paciência com a gente, porque vocês sabem, a gente tem 3 empregos. Entendeu? A Exatamente. gente O precisa Júlio tá criar os perdendo filhos. pra nós. A gente, Júlio de todo mundo odeia o Cris, ele tem Tá. 2, nós temos 3. a gente tem 3 empregos, então não é fácil. Mas segue a gente aí no Instagram e se inscreve aqui no canal. Aproveita e dá curtida aqui. Eu vou mandar mais recado aqui, porque senão eu vou me perder. Vamos Onde lá. que é que eu parei da última vez, hein? Eu acho que você falou da Viviane com W, o último, não foi? Foi. Nossa, a cabeça é boa, né, filha? Que é isso? Bem, memória de elefante, não esqueço nada. Olha que beleza. Eu sou aquariana, eu não jogo na cara, mas eu lembro de tudo. Eu lembro de tudo, bem. A Elisângela tá dando oi aqui, dando boa noite, falando que você é iluminada por Deus. Bem, O Lorenzo Lemos Rocha falou que te conhece lindo! pessoalmente. Quem que é o Lorenzo? Irmão da minha filha. Ah, A mãe dele é a Camila, que é a madrasta da minha filha. Camila maravilhosa também, viu? A Rúbia também falou que o Júnior mandou um beijão. Que lindo! O Ander tá por aqui. O Ander também acompanha a gente todos os episódios. Boa noite, Wander. Wander, minha moto tá precisando passar lá, gente. Tá, olha. As pessoas só querem andar lá. Exatamente, nós As temos pessoas esse acham que problema. só andar, né? Não pode. A Luciete Bernardes Martins falou que lembra da Larissa, sempre linda, vizinha da minha amiga de infância, Núbia. Éramos de menor. Eu não dirigia nenhuma motinha e ela já dirigia e achava ela o máximo. É que eu sou pra frente. É. Luciete, beijo. Aí a Adriele falou que você é ótima. Ai, que linda. A Luciete também. Ah, é, a Luciete também. Falou que sem contar a época que ela trabalhava na Arte Gesso com aquele salto finíssimo. Exatamente. Dona Maria também tá aqui. Um dia, Dona Maria, a senhora vai vir aqui É a Zezé? É. Ai, esse estúdio vai cair, viu? pra nós conversar, Esse Dona Maria. estúdio vai cair com a Zezé de Frutão. Ela disse que tá amando tudo isso. Ó, o Douglas chegou. Amorzinho! Eu vou falar o recado do Douglas com voz de recadinho de, Ai, meu, é me de Dia dos denegrino? Namorados. Ou não? Ai, coisa boa. Ele Manda. disse, boa noite, meu amor. Ah, teteza. Faz quanto tempo que vocês estão juntos? 6 anos. Olha, já faz tempo, hein, Faz. Lara? Uma bênção. 6 maravilhosos anos. Eu aprendi o que é um casamento com o Douglas. Uma coisa Olha. muito saudável. Assim, a gente, quando conhece a pessoa, né, no começo de um relacionamento, é aquele furor, né? Aquela coisa de pele, É. química, que você quer, tipo assim, entrar dentro da pessoa e tudo mais. Depois vem o dia a dia, a rotina. E resistir ao dia a dia E não é pra resistir qualquer o um. dia a dia não é pra qualquer um, principalmente a gente que vem assim com uma carga grande, vem filhos, vem trabalho, vem a correria do dia a dia, né? E o Douglas é uma pessoa muito leve. Ele é uma pessoa muito tranquila, uma pessoa muito serena, um cara assim que você tá perto dele é uma paz. Então, o nosso relacionamento progrediu a partir dessa tranquilidade, dessa mansidão do Douglas. Veio o equilíbrio. Veio o equilíbrio. Um cara muito massa de você conhecer também. Uma bênção, amor da minha vida. Muito lindo. Ai, Douglas, você ganhou a noite. Eu quero comissão. Ai, tem que ganhar os pontos, né, Zil? Tem. Que eu não sou tão boa assim. É. O Douglas é bom, eu sou mais ou menos. Lara, você passou por vários comércios aqui em Frutal, né? Isso. Inclusive as meninas falando que você trabalhou na Arte Gesso de salto finíssimo. Exatamente. Perigosa perua eu era na época. Trabalhei na Arte Gesso quando eu conheci o pai da Isabelia e um tempo depois eu passei a trabalhar na Arte Gesso. Assim, então foram vários comércios, né? Eu trabalhei longos anos em alguns comércios, né? Mas trabalhei na Arte Gesso. Depois eu passei um tempo trabalhando na rádio concorrente da cidade. A gente fala nome? A gente não fala Fala, nome, pode falar. Ih, Passei uma época apresentando um programa na 102. Era muito verdade, bacana. eu não Eu lembrava e o DJ dessa. Barretão, vulgo Luiz É Ângelo. verdade. Aham, a gente tinha uma grade lá que chamava Sapituca, na época. Era um programa de humor muito bacana, que a gente interagia, ele, depois eu, ele e o Barão. Foi muito legal, uma época muito legal. Depois eu fui trabalhar no ramo do ar-condicionado,
Trabalhei com o Juninho, da JR. O pessoal mexe com ar-condicionado e energia solar. Um pessoal muito bacana também. Depois fui para Poluar e assim sucessivamente. Aí me mudei uma época, né, da cidade. Você sabe que até em escola de inglês eu já trabalhei? Eu vendia curso horrores, mas male fala The Books on the Table. Ó, Fala não. Mas o curso eu sei vender, hein, gente. é vendedora, gente. Eu Ai. falei que é vendedora. Larissa, dessa época da rádio, tem algum ouvinte que você tem alguma história para contar? Porque a gente sempre tem história. Olha, eu posso não me lembrar de nomes em si, Tá, nome não mas... precisa, não, mas a Olha, historinha é teve uma boa. vez, inclusive, que hoje em dia é stalker, né? Que fala. É. Menina, uma coisa perigosíssima. Esse rapaz, ele é até falecido, mas eu vou falar o nome dele não, porque ele era conhecido aqui na cidade. Mas sei que já foi pra terra dos pés junto. Esse moço começou, ele me ouvia, né? Na rádio todo sábado, ligava, mandava notícias, recados, mandava cesta. Eu e o Barretão já aproveitamos horrores de todas as gostosuras que ele mandava pra lá, bem. E aí, menina, ele começou a ter um relacionamento platônico comigo. Só ele sabia que se relacionava comigo. E ele começou a me perseguir. Mas me perseguir de verdade, Zilg. Mas ele te conhecia pessoalmente? Ele foi na rádio me conhecer. Teve uma época que a gente fez um quadro de que a pessoa podia ir lá conhecer a gente. E aí ele foi uma vez. Foi uma época que ele me levou uma cesta maravilhosa e tal. E até então eu cumprimento até os cachorros da rua, né, Zil? Eu conheço todo mundo, adoro conhecer gente. Então eu fui muito simpática, solista, conversei com ele, pensei que era uma pessoa normal, né? Menina, e ele começou a me perseguir, que hoje em dia é o tal do stalker que a gente fala. Eu tava, por exemplo, se eu fizesse um curso, na época eu fazia curso de digitação, ele tava na porta do meu curso, ele tava na porta da minha casa. Na época, sério, menina, eu ainda tinha um telefone fixo em casa. Hoje em dia não existe mais isso, mas tinha telefone fixo em casa. Todos os dias, 6:30 da manhã, ele ligava nesse telefone fixo e ele falava coisas sussurrando. Aquilo eu fui ficando com medo dele. Gente. Aham. Eu ia muito ao banco. E eu morava ali na Floriano Peixoto, pertinho do centro, pertinho do banco. E eu ia muito no banco a pé. Do nada eu encontrava ele, eu virava uma esquina, ele virava atrás, e aí eu acelerava o passo, ele Mas ele acelerava. falava o que ele falava, Ele falava, ele mexia comigo, ele falava algumas palavras, mas assim, não obscenas, declarações. Só que, menina, sabe aquele medo que parece que até esquenta o corpo da gente? Eu tinha medo, morria de medo. Teve um Larissa, dia, é sério? juro por Deus, teve um dia que ele fez uma cruz e umas escritas na calçada da minha casa, lá na Floriano Peixoto, de terra, e ligou e falou que disse que era de terra de cemitério, que aquela terra ia me amarrar nele. E eu pensando, Jesus, mas eu não passo nem do José do Patrocínio pra não passar perto do cemitério, não gosto, gente. E aquilo, eu fiquei com muito medo, Zeug. E aí, eu tinha um padrasto na época. E meu padrasto viu que aquilo tava, assim, progredindo Tava com uma coisa que demais, não era né? normal, né? E aí, um dia, eu saindo de casa, tirando a moto de casa, ele veio de encontro na minha calçada de casa. E o meu padrasto, coincidentemente, saiu bem logo atrás de mim. Correu atrás desse moço de moto e com um pedaço de pau. Não acertou, não, mas passou um medo nele bem bom. Menina, mas nunca mais esse moço andou atrás de mim na cidade. Nossa, Nunca mais. gente. E ele era um moço conhecido aqui na cidade. Meio desocupado aí da rua, que ficava vagando aí na rua. Mas ela, assim, estilosinho, disse que jogava futebol antigamente. Eu ouvi falar que ele faleceu, mas ele era muito louco. Eu morria de medo dele. Morria de medo dele. Na rádio, assim, perrengue foi esse. O resto era tudo muito bom. Nossa senhora, mas esse também já valeu por muitos. Não, esse valeu por muito. Eu morria de medo dele, de verdade. No começo eu achava que era assim, ele tá só invocado, né, e tal, então eu vou ser simpática. Mas não, aquilo lá ficou Curioso. doentio. Ficou doentio, uma coisa muito esquisita, eu senti muito medo na época. Nossa senhora, tem coisa que é só a gente Não, que passa mesmo. só a né? gente que passa. Cadê, gente? Eu li aqui, já me falo que eu me perco, tá vendo? A Wélica também tá dando oi. O Élica é a do hospital? É. Ô, menina boa, da mão boa, aquela lá, o Élica, beijo. É irmã desse, É tia sua daquele irmã? ali. Olha, é. gente, essa menina é abençoada. Minha veia é ruim, eu não tenho veia. Tive uma. Como que chama o que eu tive? Anemia. E E precisei aí a veia fica fazer pior. várias sessões pra Noripurum direto na veia, porque o remédio não fazia ação, né? Nossa senhora, só ela que não me furava tudo, porque eu saía lá assim, você bebia uma aguinha, a água saía por todos os poros, de tanto que me furava.
Mas ela tem uma mão muito boa, ela é maravilhosa. Ô, Lara, com tudo isso que você já viveu, que você passou, depois a gente vai entrar no outro assunto que você quase foi e voltou. Graças a Deus não sou boa o Você suficiente. falou, não Voltei. vou. Vou nada. Você vai me dar mais uns tempinhos de lambuja que eu preciso acabar de criar esses meninos. Aí eu falei pra Deus, vou comportar agora. Vou regenerar. Eu quero que você cita pra mim 5 pessoas da sua vida. Não vale os meninos, porque os filhos já tá aí, né? Nós já Mais sabemos. importantes? É, Uhum, muito fácil. A primeira, mamãe. Mamãe vale. vale. Mamãe vale. Maravilhosa. A segunda, minha tia Paula. A terceira, minha tia Nené, vulga Maria das Graças. Minha querida irmã maravilhosa. E o Douglas. Essas são as 5 pessoas mais importantes da minha vida. São aquelas que tiveram junto. Não Sempre, só né? elas, né? Mas assim, as principais. O meu tio Wesley, que é o marido da minha tia Paula, uma pessoa muito presente na minha vida também, muito querida, uma pessoa que eu amo, que tá ali junto com a gente, porque deve todo o tempo. E esses 5 são os principais. Os principais. Esses aí foram a minha base. Você acha que falar que você tá aqui hoje e é o que você é por conta da sua família Com certeza. é isso? Com certeza. Começando pelo meu avô, que é o pai delas, da minha mãe e das minhas 2 tias. O meu avô é uma pessoa de pensamento muito sólido, uma pessoa muito coerente com tudo que fala e que faz, uma pessoa de muita fé, um pai muito amoroso. O meu avô é uma pessoa extraordinária, viu, Zilke? Ele você pensa assim, nossa, a pessoa vai adquirindo certa idade e ele vai ficando, a voz dele perante a família vai diminuindo. A incisão dele perante a família vai diminuindo. No meu avô só aumenta. O meu avô é uma pessoa que dá exemplo pra gente todo santo dia. Todo santo dia. Então a base, assim, é o Carivaldo Sebastião Reis. Aí depois vem as meninas que ele pôs nessa terra. As meninas e irmã. É as meninas e irmã. O Henrique tá dando oi. É Henriquinho da mamãe, será? É o É. Henrique filho? Falou é meu oi, príncipe." mãe. A Keila Lima, minha amiga maravilhosa. Keila é linda. Beijo, Keilinha. Falou que te Linda. ama. A Ana Paula também tá aqui. Que Ana linda. Paula Reis Silva. Que É. história linda dessa menina. É minha tia. Nós não chegou nem na metade. Ana Paula. Ela sabe. Essa aí tava junto nos perrengues. Eu tava lá fuçando no seu Facebook. E aí eu li um texto e eu queria que você comentasse esse texto. Ai, meu Deus. Tá assim, São ó. as minhas reflexões. Sabe meu nome? Muitas, né, Lara? Eu penso, menina, Que eu penso. Minha cabeça gracinha. trabalha que você não Tá imagina. vendo? O povo acha que é só festa, não é não. Não, né, não. Sabe meu nome, mas não sabe a minha história. Escutou o que eu fiz, mas não sabe o que eu passei. Sabe onde estou, mas não sabe de onde venho. Me vê sorrindo, mas não sabe o que eu sofri. Tome cuidado com julgamentos precipitados sobre a pessoa que você só sabe o nome. Não só sobre mim esse texto. Eu acho que isso aí é geral, Zelg. A gente tem o hábito. Eu digo porque às vezes eu já fiz isso, ou faço, a gente é falho, né? De julgar o livro pela capa. As pessoas, por exemplo. Às vezes ali a pessoa. Um fato, por exemplo, eu saí ali de fora e achei que aquela pessoa não foi muito legal comigo, não estava muito solícita, não sorriu pra mim. Você não sabe a carga que aquela pessoa tá trazendo atrás. Eu tento ser melhor todos os dias. Mesmo que eu não esteja legal, meu humor, eu não acordo sorrindo todos os dias, Lógico. né? Eu acordo agradecendo, mas todos os dias de bom humor é quase que impossível. Porém, eu saio de casa e deixo na sacolinha do meu lixo todo o meu mau humor e a minha negatividade. Ali na rua, para quem cruzar comigo, eu vou estar sempre bem, graças a Deus. Só que nem sempre eu estou. Então, esse texto não é só sobre mim. Esse texto aqui, você escreveu ele antes do episódio de você ficar doente, Antes não foi? do episódio. Acho que depois que eu fiquei doente, não tive grandes reflexões ainda. Não tive tempo. Tô É porque atualizando. Você tá acostumada vivendo. Tô Você tá, acostumada vivendo. você tá exatamente. ocupada vivendo. E o texto é basicamente isso. É a ideia de a gente não julgar as pessoas por um relance, por 10 minutos que você conversa com ela. Às vezes alguns podem não estar tão felizes quanto demonstram. E, né, outros tá podem tudo não ser bem. tão amargos quanto demonstram. Pode ser só um momento. É mais ou menos por aí esse texto.
Isso foi antes de você ficar doente. Vale Isso. salientar isso. Vale Porque às salientar. vezes a gente pensa assim, era uma pessoa antes, se tornou uma pessoa depois. Você mantém muitas características. É claro que você mudou muito depois que você ficou doente, né? Eu desacelerei depois que eu fiquei doente. Eu falo, Zil, eu brinco muito que hoje em dia nada mais me aperta. Nada me aperta. Alguém de mau humor não me aperta, instabilidade financeira não me aperta. Nada, ninguém. A pessoa ficou chateada porque às vezes eu fui mal interpretada, isso já não me aperta, já não me justifico mais. Eu me preocupo agora em proporcionar o que eu tenho de melhor para os meus filhos. Eu me preocupo agora com a minha saúde, com a saúde dos meus ao redor, mas coisas do mundo, nada mais me aperta. Eu desacelerei. Antes eu me preocupava bastante, minha cabeça fervia. Eu queria resolver o meu problema, o seu e dos arredores. Hoje em dia eu tô fazendo o que dá. O que não der, fica para amanhã. E paciência. E paciência. Agora tem uma coisa que é em comum com todo mundo. A conta de energia tá muito cara. Ah, isso é verdade? Concordo. Todo mundo quer ter uma parceria que te dê desconto na sua conta de energia. Isso existe, sabia? É verdade. iGreen Energy é energia sustentável, é desconto em vários comércios do Brasil inteiro e, inclusive, você pode economizar até 15% de desconto na sua conta de energia. E é super simples e fácil. Você não vai gastar nada, vai fazer um cadastro e aí você pode ter 15% de desconto na sua conta de energia. Que pode sobrar para quê? Para fazer um negocinho diferente no fim de semana com a família, Adoro, não é? adoro. Porque agora aqui em Frutal, graças a Deus, tem um monte de lugar aí que a gente come uns trem muito gostoso. Você pode ir num lugarzinho diferente. E aí, quando você colocar na ponta do lápis toda a economia que você fez, você vê que faz a diferença. Então, você entra em contato pelo 34 99935 2546. 99935 2546 é a iGreen Energy. É energia sustentável e desconto na sua conta. Claro, lógico. Tem nada melhor do que isso. Bom, a gente já falou de Dona Maria, já falou da maternidade. 3 filhos, né? 3 Um filhos. mais diferente do que o outro. Nossa, igualzinho os dedos das mãos. Cada um com a sua personalidade. Todos maravilhosos, porém cada um com a sua personalidade. Como é que faz para administrar? A gente administra com companheirismo. Eu com eles entre si principalmente, Que é a melhor parte. que é a melhor parte. Eu ouço muito as pessoas falarem: ah, nossa, essa época da adolescência é difícil, né? Igual eu tenho o Henrique com 14 anos, a Olivia tem 11 anos, a Isabeli com 20 anos. Então, cada um é um mundo, né? São épocas muito diferentes. São épocas né, Lá? muito diferentes. A Isabeli, basicamente, que é o meu braço direito, então ela me ajuda a administrar com os meninos. E o Henrique e a Olivia são muito unidos. Eles têm muito amor um pelo outro. Ah, existe rusga? Ah, claro. Claro que tem. Claro, né? A idade traz isso, né? Mas assim, conversando, Zilke. Ah, você senta e fala assim: oi, filhinho da mamãe, não faz isso? Não, não faço isso, não. Eu faço, ó, se você continuar assim, vou arrancar um pedaço da sua orelha. Então você não faz isso, não. Ninguém nunca falou pra você, vou chamar a polícia pra você, mãe. Os meus meninos, eu faço a mala. Chama mesmo. A mala tá pronta, vocês podem ir que eu vou ficar de férias agora. Porque agora os meninos da agora eles têm isso, Não, né? já de casa não ameaça porque eu arrumo a mala, eles sabem. Mas graças a Deus não precisam uns meninos bons. É. Eu falo, eu tive sorte, menina. Eu tive tanta sorte que eu não passei por essa fase da aborrecência que o pessoal fala. Não passei com a Isabeli. A Isabeli sempre foi muito tranquila, muito boazinha. O Henrique, filho, ele é extremamente amoroso, só que fechadinho na dele. E a Olivia sou eu. Espivitada. Fala pelos cotovelos, tudo é na hora dela, no momento dela. Tem hora que eu falo: nossa, menina, você é chata, hein? Ela fala: nossa, mãe, todo mundo fala que sou sua cara. Aí, ó, tá Eu vendo? falo: ai, nossa, então você é legal demais. É por aí, gente. Ó, o Lourenço falou que adora a tia Lara. Ih, que lindo, Lorenzo. A Weslaine também tá aqui, falou pessoa maravilhosa, esse sorriso contagia todos ao seu redor. Beijo, Laine. A Dona Maria falou que quer o desconto na conta de energia. Dona Maria, eu vou anotar o telefone pra É senhora isso entrar em aí. contato, viu? Vamos fazer cotação. Aí ela falou que você administra com infusão total no celular dele. Nossa. Aí, minha mãe me queimando. Oh, é Nossa, difícil a era minha do mãe celular, não denunciando. é? Não que eu sou uma mãe invasiva,
Mas eu sou uma mãe observadora. A minha mãe me denunciando, já já eu chego lá em casa, os meninos querem reunião comigo, ó. Queima não, Maria José, não me queima. Olha, porque você criou a Isabeli da época dela, não tinha o celular. Não, até tinha, mas assim, acho que a partir de Era uns bem 6 anos, menos, bem né? menos. Aí agora como é que você faz com esses Não, meninos hoje em pequenos sem dia, telefone? menino não Tem. quer brinquedo, menino quer telefone, né? É. Não existe mais. É o que assim, tudo que é demais passa, né, Zilga? Até remédio vira veneno se você tomar demais. O celular é a mesma coisa. A gente tem um acordo. Eles me entregam comportamento, nota, educação, e eu dou o que eles querem, que é o celular. Ah, é o dia todo? É uma grande parte do dia, não vou te mentir. É uma grande parte do dia. Mas todo mundo tem funções além do celular. Eles têm obrigação com o colégio, eles têm obrigação dentro de casa. Tem o horário que eu falo, ô Henrique, Olivia, ó, vaza de dentro do quarto, vai pra rua. Eu mesmo falo. Vai pra rua, vai jogar uma bola, vai brincar lá de fora, vai interagir com as pessoas. Depois vocês entram e continuam no telefone. Mas que é complicado, você tem que vigiar 24 horas. Uhum. Vigiar não é a palavra, mas assim, estar atento, né? Porque hoje em dia, infelizmente, o perigo tá no computador, ali. né? Tá na internet, né? Exatamente isso. Nossa Senhora. Bom, gente, mais um recadinho que eu vou dar, que é o seguinte. Se você tem uma empresa, para todo mundo hoje, né? Não é só empresa, não. Empresa. Você quer dar um destaque na sua rede social. Você quer fazer anúncio de alguma coisa. A primeira coisa é o quê? Imagem. Imagem, com Você certeza. tem que cuidar da imagem da sua marca. E para isso, eu vou te indicar aqui essa menina, que é a nossa, desde que você tenha algo para mostrar e queira cuidar da sua imagem, você pode chamar ela, a Dani Rosa Studio, pode procurar no Instagram, 986, aliás, é 998667874, que ela vai cuidar da imagem da sua empresa. Dá uma entradinha lá no nosso Instagram, do Pode com Café, e vê as artes que estão publicadas lá. É tudo ela que fez. Então, assim, você cuida da imagem da sua marca, você constrói a sua marca com a sua imagem. Entendeu? É isso, é sobre isso. Já tô te dando a dica toda aí. Lara, agora eu queria que você começasse. Vamos contar agora o início do seu problema de saúde. Como que foi que começou? O Zeug, proveniente do cigarro. Isso eu tenho certeza. Absoluta. Eu fumei. Não é todo mundo que sabe, mas eu fumei. Eu fumava. Engraçado, eu não lembro de você fumando. Porque eu era uma fumante sem vergonha. Sabe a fumante que o álcool puxa o cigarro e a turma puxa o cigarro e aí você fuma? Entendi. Porque pra você ter uma noção, eu não fumava durante a semana, eu não fumava dentro de casa, mas se eu tivesse num rolê, tomasse uma cerveja, acendia um cigarro. E aí a pessoa falava, nossa, Lara, mas e aí? Mas você só fuma sábado, domingo? Era. Só que eu gostava. Era por esporte. Era por esporte. Feiura. Não façam isso em nenhuma idade. E assim, não é frescura, não. Realmente, eu tenho 30% do pulmão hoje. Foi só do cigarro? Não, o cigarro agravou, isso é óbvio. Porém, lá no começo da pandemia, em 2020, eu acho, né? 19 para 20, eu tive Covid 3 vezes. 3? 3 vezes. Muito consecutivas uma da outra. E essa Covid não foi curada completamente, porque naquela época nem tinha, não sabia Não muito. sabia nem Né? tratar direito. Não tinha vacina, não tinha medicamento. Então eu tomei aquele medicamento em casa mesmo, fiquei isolada e o organismo reagiu bem sobre aquilo. Beleza. Passou-se anos, agora veio 2024, dia 29 de maio. Não, uma semana antes eu estava em Ribeirão Preto, na casa da minha irmã, e eu estava com uma fadiga respiratória. Eu lembro que a gente tinha lavado umas louças e tal, e eu caminhando da cozinha para a área de churrasco, minha mãe falou, nossa, que fôlego cansado. Eu falei, deve ser o peso, eu tô muito gorda. Minha mãe falou, o peso? Não pode ser só isso. Eu falei, não é, porque eu sempre fui avesso a problemas de saúde. Eu nem remédio eu tomava. Olha só. Voltei a não tomar, graças a Deus eu mesmo me dei alta. E Tá aí... vendo? Não, mas agora Não eu tô tem boa, jeito, né, filha? gente. Agora a mamãe tá boa. Ah. E aí eu falei, não, mãe, não deve ser nada demais. Vim embora durante a semana, daí por diante, essa fadiga só aumentou e muito cansaço, e eu acamada. Fui pro hospital, fiz um exame, o exame deu positivo para dengue, voltei para tratar em casa também, e esse cansaço só foi aumentando. Aí um dia, por nada, a minha irmã me mandou uma mensagem e eu respondi por áudio.
que normalmente eu escrevia. Aí ela falou assim pra mim, nossa, Larissa, sua voz tá muito ruim, o que que foi? Eu falei, eu tô com dengue e tô me sentindo muito cansada e deitada. Mas tão ruim que quem me ajudava a tomar banho era o Henrique, meu filho. Então você já estava passando muito Eu mal. já estava passando muito mal e não tinha noção, não sabia. E aí ela falou assim, mas tá tudo bem? Eu falei, tá, tudo bem, pra minha irmã. Só que a minha irmã ficou encanada com aquilo e comentou com a minha mãe, e minha mãe me ligou. E a minha mãe me ligou e eu, oi, mãe. Ela falou, que voz é essa? E eu expliquei. A minha mãe sente as coisas, né? A minha mãe de lá teve um tino, falou pra mim, Larissa, você vai agora pro hospital, porque você vai morrer. Foi essas as palavras que ela falou pra mim. E a minha mãe, sempre muito preocupada, né? E eu muito relapsa, né? Comigo mesma. Eu falei assim pra ela, falei, vou esperar o Douglas chegar, que o Douglas não tava em casa. E depois eu vou, mãe, mas eu tô bem. Ela falou, não, você vai agora que eu tô indo pra Frutal. E minha mãe, ela é terrível, se ela falar uma coisa, você tem que fazer, porque senão o mundo cai na sua cabeça. E aí eu pensei, eu vou antes que a minha mãe chegue, né? Mas fui mais com medo da minha mãe do que porque tava Por passando causa mal, da né? doença. O Douglas chegou rapidinho, fui correndo pro hospital. E ali na triagem mesmo já foi avaliado que a minha saturação tava 30. Olha lá. Baixíssima já, perdendo a consciência. Já perdendo a consciência. E dali já me levaram ali para os primeiros socorros, para a enfermaria imediatamente. E a minha mãe e a minha irmã já chegaram bem rápido também, mas quem chegou primeiro foi a Érica, que é sogra da minha filha, muito amiga minha também. Na época tomava conta ali da gestão do Frei Gabriel. E ela teve a sensibilidade de ver que realmente eu estava muito ruim. E ali de imediato ela falou: nós precisamos de uma UTI agora. E aí fui transferida para UTI. Lá teve uma passagem de tempo, assim, que isso foi numa sexta-feira. Teve essa passagem de tempo da sexta para o sábado, foram feitos vários exames e diagnosticou também o H1N1, além da dengue que eu estava recuperando. Então você estava recuperando Tive da dengue. H1N1, e a tomografia dos meus pulmões parecia que um gato tinha arranhado os meus pulmões, assim, ele estava todo rasgado. Era um pulmão de Covid, não recuperado. E aí, ali, a partir foram feitos vários testes, inclusive um teste para ver como que o pulmão reagia e tal, né? Que foi aonde eu descobri que o pulmão não estava reagindo. Mas isso um dia depois, tanto que a Érica se reuniu com a minha família, falou que não, assim, que tudo que eles poderiam fazer já tinha sido feito até ali. Inclusive, assim, eu acho que o atendimento do Frei Gabriel foi primordial para me ajudar naquele primeiro instante, mas que não teria muito mais o que fazer. Os meus pulmões não respondiam e que a gente ia entubar. Aí a minha filha estava numa festa muito bacana que tinha em Uberaba na época. Eu falei para ela, a Isabeli precisa chegar. Porque se eu não estiver aqui, a Isabeli precisa estar para cuidar dos irmãos dela. Coitada, jogando essa responsabilidade para as costas de uma menina de 20 anos. Mas era a primeira pessoa que eu confiaria ali, de primeira instância, né? E a gente sempre foi muito assim, eu sou por vocês e vocês por mim. Nesse inteirinho que você falou aí, a dona Maria mais a Clícia chegou aqui em Frutal no mesmo dia que você foi pro hospital. No mesmo dia, muito rápido. A minha irmã fez Ribeirão Preto aqui em menos de 2 horas. Minha irmã veio louca, minha mãe pôs ela louca pra vir, porque minha mãe achou que eu tava muito ruim. Achou certo, né? Na verdade, né? E aí a Érica entrou com uma junta médica e falou pra mim, Larissa, a Isabeli já tá aqui. É sábado. Só que eu tava perdendo a consciência por falta de oxigenação. Aí eu falei, e agora? O que nós vamos fazer, Érica? A Érica falou, amiga, nós vamos te entubar. E a gente, muito leigo, eu pensava assim, né? Que a gente ouviu falar lá no Covid, entubou, morreu. Não existe isso. A intubação é relativamente uma coisa simples. Você vai fazer uma lipoaspiração, você é entubado, né? Mas, né, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei, Érica, eu não posso morrer. Os meus filhos não têm ninguém que não seja eu. Ela falou assim pra mim, você não vai morrer, Larissa. Eu falei, você fica comigo? Ela falou, eu fico. Mas eu pensei, fica comigo o quê? Daqui 2, 3 dias eu acordo. Eu caco os meus botões, né? Eu falei pra ela, pode entubar. Ela segurou na minha mão. A médica já tava do meu lado, veio pra me sedar. Falou pra mim, deita a cabeça e abre a boca. Acordei 37 dias depois. Lá em Uberaba, achando que tinha sido sequestrada. Louca de pedra. Todo mundo fala assim, a minha mãe, tadinha,
Quando eu acordei, ela muito preocupada com se eu sentia dores, né? Porque, infelizmente, por conta da pronação, né? Eu fiquei muito tempo pronada, Você ficou quantos dias na UTI daqui? Porque eu 15 lembro que você dias. ficou uns dias, que eu vi a Érica postando, aí depois a sua irmã também, você ficou aqui Eu 15 fiquei dias. 15 dias aqui, por quê? Porque eu não tinha condições de ser transferida, eu não saturava suficientemente. Larissa. Eu não saturava. A minha saturação não chegava a 50 dentro desses 15 dias. Quando a minha saturação chegou a 50, foi quando eles falaram: não, agora ela vai. Agora ela vai. Porque até então era impossível. Eu não conseguiria. Foi assim, um filme de terror, Oseu. Uma coisa que quando eu paro, que eu me apego pra lembrar, eu falo, não, ó, limpa isso da minha mente, porque é uma coisa muito pesada. Nem eu gosto de ficar recordando, assim, no caso, né? Claro, faz parte da minha história, mas eu não me apego a isso, porque foi bem assustador mesmo. E aí, acordei lá em Uberaba, não falava, né, por conta da tráqueo. Na hora que você acordou, o que que você viu? Eu vi o teto da UTI, que eu fiquei na UTI lá também até o meu último dia, na UFTM, um lugar maravilhoso também. E aí ele tinha um ar-condicionado central, que eu enxergava, eu sabia o que que era, porque eu vendia ar-condicionado. Então eu pensei assim, bom, se eu sei que é um ar-condicionado central, então pelo menos fraca da cabeça. Não fiquei, pensei comigo, né? Só que eu não consegui, umas luzes fluorescentes, e eu não conseguia verbalizar nada. E aí, o meu corpo não se mexia. Foi aplicado um medicamento no meu corpo para que Porque o corpo tem que descansar os para órgãos recuperar, parassem, né? funcionasse só coração e pulmão, porque o pulmão se recuperasse mais rápido. E esse medicamento paralisa totalmente os músculos. E fora, né, o tempo de internação também, né? E aí eu pensei, gente, eu não estou me movendo, eu não falo, eu fui sequestrada. Juro por Deus. Pensei, gente, tudo aquilo que eu vejo nos filmes, no CSI da vida, aconteceu comigo. Me drogaram, porque eu não me lembrava do Frei Gabriel, não me lembrava que tinha ido pro hospital. Falei, me drogaram, puseram alguma coisa na minha bebida, eu fui em algum lugar, me sequestraram, e depois eu pensei assim, ah, de certo vão roubar meus órgãos, né, porque eu sou pobre, vai pedir o quê pra quem? Eu pensava isso, Deus, te juro por Deus, gente, Eu não tenho dinheiro do resgate, vai fazer o eu que não pedi dinheiro comigo? pra minha família, eu sou pobre, certo, vai roubar meus órgãos, deve valer. Pensei, e chorava, e chorava. De repente veio um anjo de um senhor, de uma enfermeira, e ficou bem aqui assim no meu campo de visão. Aí ela falou, oi, meu amor, uma voz serena, você sabe onde você tá? E eu, E ela, ó, você está em Uberaba, você lembra que você ficou doente? E ela começou devagarzinho me contar a história de como eu cheguei lá. E aí eu me recordei de que eu tinha ido há um tempo atrás. Aí ela me contou o espaço de tempo, me falou que dia que era, que horas era. E disse, ó, você não precisa ficar nervosa, para de chorar, vou te dar um remedinho, você vai dormir de novo. Amanhã, 9 horas da manhã, sua mãe tá aqui. Ah, menina, a ansiedade corrói até a pessoa que tá lá acamada, né? Uhum. 6 horas da manhã eu acordei, pá. E aí o povo passava e eu ficava assim, que eu queria dizer quantas horas, que eu queria saber. Não tinha um relógio. Tava esperando dar 9 Esperando a Maria horas. José chegar. E aí a Maria José chegou e devagarzinho começou a me contar, né? Você não foi sequestrada, presta atenção, você não é tão importante assim, entendeu? Foi trabalho. Deu um show da Xuxa, né? Tá aqui, taranã. E assim ficamos no Uberaba até tudo se restabelecer. Foi um susto enorme, 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 amiga. E depois que você voltou pra cá, você foi fazer Eu fisioterapia. voltei pra cá, comecei a fisioterapia, acho que uma semana depois que eu já estava aqui. Bem rápido, comecei uma fisioterapia bem de urgência, com uma pessoa maravilhosa, que é o Tainan, que foi quem me pôs de pé. Eu sentia tanta dor, Zeug, nos músculos, eu acho que é dilatação, saindo a medicação e tal, que eu não conseguia ficar em pé. Quando eu cheguei, na verdade, eu só ficava deitada na cama, assim, de barriga pra cima, e as pernas mexiam quando alguém levantava, punha na almofada, mexia só os olhos, basicamente. E aí, depois de uma semana, consegui, assim, me virar na cama. Aí, com 15 dias, eu comecei a voltar ao movimento do braço. E devagarzinho foi se restabelecendo, mas com muita fisioterapia. À base de muita dor, graças a Deus. Mas fui honrada, né? Tô aí de novo na ativa. Eu queria que você contasse pra gente o seguinte, porque você já passou por tudo, né? Durante esse tempo que você estava de recuperação, com a Uhum. bengala e tudo, quais foram as maiores dificuldades que você sentiu assim? Ô, Zeug, eu acho que é acessibilidade para tudo que a gente vai fazer. Acessibilidade é um assunto tão sério, né? Acessibilidade é uma coisa muito séria e você só percebe quando você precisa dela. Inclusive, igual eu tô te falando, né? Eu tive esse caso de uma anemia profunda.
E até então, hoje, igual você me viu, né? Agora eu tô andando bonitinho, né? Pra cima e pra baixo, mas antes era só a cadeira de roda. Porque os meus joelhos não suportavam o peso do meu corpo. Então, assim, com a cadeira de roda foi muito difícil. Principalmente para fazer esse tratamento, que era, no caso, a medicação, porque eu tinha que ir até ou o posto de saúde, ou até o hospital, que não dá para fazer em casa, né? Que é medicação Na na veia. veia. Então, assim, a dificuldade da acessibilidade é enorme. Fora a falta de educação do trânsito das pessoas, né? Ninguém para um cadeirante atravessar na faixa, né? O cadeirante que se lasque. Não dá pra você ir sozinho. É bem complicado isso aí. A minha, assim. E a gente só percebe quando você precisa. Eu nunca tinha parado pra pensar que, nossa, essa calçada aqui não tem uma rampa pra subir a cadeira. Ou hoje em dia, até que eu não tenho, assim, eu não tenho tanta flexibilidade ainda nas pernas. Melhorei 90%, mas não tenho total. Essa guia aqui podia ser rebaixada pra minha perninha não fazer muita força pra subir. Eu nunca parei pra pensar nisso. Igual a Luciette disse, né? Eu andava de salto fino. Eu achava que tava abafando. E agora eu vejo tanto que é precisa acessibilidade. É incrível essa pauta. Ela devia, inclusive, ser tratada mais vezes, Com né? certeza. E outra, às vezes até com um pouco mais de hombridade, né, Zilg? Porque todo mundo sabe que precisa de acessibilidade. Mas enquanto não tocou em um deles, né, ninguém vai tomar providência. Então, assim, as pessoas tinham que ter mais hombridade, né? É uma coisa que precisa na cidade, vamos dar prioridade. Não dá prioridade, porque não é necessidade de um deles ainda, né? A Wélica tá aqui falando que você é guerreira demais. A Olivia também mandou um beijo. Olivinha da mamãe, linda demais. Falou que realmente você é enjoada. Ela Mas o acha. Henrique falou que não concorda. O Henrique não concorda porque aquela me pediu Robux, certeza. Ela pediu o quê? Robux. Não sei o que que é, Pra mas é um dinheiro jogar? do jogo lá, sabe? Ai, meu Deus. Aí ele quer Robux, aí eu sou mãe boa até. Você acha assim que hoje você. Acha não, você é uma pessoa diferente da pessoa que você era antes. Eu tenho certeza. Tem algumas características diferentes aí. Uhum. Além do desacelerar, mudou mais alguma coisa? Ô, Zilg, mudou. Eu não sou mais hoje em dia tão incisiva quanto eu era. Eu era uma pessoa bastante incisiva, principalmente dentro de casa. Eu estou mais relaxada. Mais relaxada. E essa questão de olhar mais pro próximo. Não, você não era solidária? Sim, eu era solidária. Só que a minha solidariedade ia muito assim, em um curto espaço. Tipo assim, eu era solidária com as pessoas que estavam mais próximas do meu hall de amizade, mais próximas do meu convívio. Aquele que tal pessoa me disse que estava precisando. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu olho tudo e todos com muita solidariedade. Tipo assim. Até pro cachorro da rua, que tá com uma dificuldade, tá doentinho, deixa eu ir lá ajudar aquele cachorro, porque é uma vida que tá precisando de um recurso, de uma ajuda. Então, eu acho que isso eu melhorei também. Você acha que a doença veio como uma lição? Eu acho que a doença veio como uma lição, eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta. Veio pra falar, ó, você não tá caminhando conforme o meu propósito. Vamos melhorar isso aí. Eu tenho certeza que foi isso. Tenho certeza. Ô, Lara, quando você acordou lá e foi, conversou com a enfermeira, tudo, é óbvio que passa aquele medo na cabeça da gente. Será que eu vou levantar? É. Como será que vai ser isso? Quando você estava lá, ainda sem condições até de falar, você pensava assim? Todos os dias. A primeira coisa que eu pensava era, olha que coisa. Será que a minha família vai aceitar essa nova pessoa que eu tenho para oferecer para eles? É a primeira coisa que eu pensava. Eu pensava como que os meus filhos iam reagir e me ver naquela situação, com aquela estética e com aquela tamanha dificuldade, como o meu marido ia me enxergar. Primeira coisa que eu pensei era no tamanho do estorvo que eu seria para minha mãe, que minha mãe, não posso nem falar que eu fico emocionada. Ai, que besta. Não posso chorar que a Isabelle fez um pancake Ó, lindo em mim hoje. Passou um pó de arroz na minha nossa, cara. pancake é muito antigo. Antiga, amiga. Nossa Não, eu não sou Senhora! antiga, não, gente. Pancake não usa mais. Não usa, não É pó é. solto Ô, agora. pancake não é vintage? Aquelas coisas antigas que fica na moda é vintage. Então, eu fiquei assim, ai meu Deus. Eu fiquei pensando assim, minha mãe sempre foi uma pessoa tão independente. Minha mãe tinha, na época que eu fiquei doente, né? Ela tava com o comércio dela lá em Ribeirão Preto, apartamento alugado, e a vida dela muito estabilizada. E eu tenho uma dificuldade imensa de achar que eu vou ser um peso para as pessoas.
mesmo que essa pessoa seja da minha família. E não, nunca minha mãe pensou uma coisa dessa. Eu sei que pra ela eu estava acima de qualquer coisa. Mas isso era uma coisa que me incomodava Passa muito. pela cabeça. Muito, muito, muito. Eu pensava muito sobre isso. Tem pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda. Você É, era assim? eu sou assim até hoje. Eu sou assim até hoje. Eu não gosto de transferir as Ai, minhas dificuldades e os meus seca aqui problemas. pra não estragar o pancake. Ai, meu panqueque, tô borrando. Essa maquiagem tem que durar 3 dias, gente. Vamos trabalhar bonita amanhã. Então, eu tenho, ô Zilg, eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda porque eu sei que é um pensamento errôneo, mas eu tenho assim, gente, as pessoas já têm tanto problema, por que que eu vou levar mais um pra ela? Eu penso ainda desse jeito, infelizmente. Infelizmente. Mas, assim, eu não poderia fazer isso com a minha própria família, né? Mas eu faço, ninguém é perfeito. Então, a minha primeira preocupação era essa, era o tamanho do peso que eu seria na vida deles, principalmente na da minha mãe. Porque eu sei que minha mãe não sairia do meu lado em hipótese nenhuma, em nenhum momento. Como não saiu. Como não saiu. Ela tá aqui, ó. Falando que é sua fã número 1. Ah, eu sei. Ai, mãe, meu panqueque tá borrando, gente. Nossa, ai. Eu aposto que a sua mãe não fala pancake mais. Não, ela é moderna. Jamais. Nossa, minha mãe é chiquérrima. Nossa, minha mãe é o luxo. A Fia que é torta. A Stephanie também mandou um beijão. Beijo. A Ana Paula falou, as coisas que acontecem para ressignificar nossas vidas. É tão difícil falar Ressignificar. É isso aí mesmo. Aham, chique. Foi o que aconteceu. Nós amamos você de qualquer jeito. Eu O que sei. vale é você estar conosco. Já tá andando até sem a bengala. Não, chique, bem. Daqui uns dias eu sou modelo plus size nessa Lara, cidade. você dá trabalho pro seu fisioterapeuta, não dá? Eu dou, graças a Deus. Né? Eu Você acho dá que trabalho isso pra é ele. incentivo. Isso fica incentivado, você não acha? Eles acham, é o desafiador. É desafiador. Pensa, não, deixa eu levantar essa menina. Levantou. Nossa, agora deixa eu correr atrás dela pra parar de andar um pouco. É desse jeito. Ai, Jesus, o que a dona Maria falou? Sua louca, só você importa. A cara da dona Maria fala isso Eu também. sei disso, né? Mas se eu pensar, pensamentos intrusivos, né, Zilke? É que a Pensamentos gente tem que intrusivos. lutar contra o tempo Exatamente, inteiro. o tempo todo. Nessa sua vida de Uber, você já topou com alguma história parecida com a sua? Porque o povo fala, né? O povo Nossa, desabafa, não desabafa? Ó, falei hoje pra Isabeli, a hora que a Isabeli tava dando uma volta na cidade, né? Eu falei pra Isabeli, falei, nossa, eu me descobri nessa profissão, é maravilhoso. Eu tô tanto de motorista quanto de psicanalista. Eu tinha que cobrar uma gorjeta, porque todo dia tem uma história pra contar. Gente, todo dia o povo entra e eu falo, oi, bom dia, tudo bom? Aí, tô bem, graças a Deus. Nossa, menina, mas aconteceu isso, aquilo O outro. Eu povo fico desabafa. chocada. Hoje, por exemplo, eu escutei um bafão de uma pessoa que é conhecida minha. Mas eu não contei que conhecia, Jamais porque eu ia pensei, dar bandeira. se eu conto pra ela que eu sei de quem ela tá falando, ela corta o assunto. É até, menina, uma coisa de ficar cabelo em pé, mas, né, fiquei caladinha. Ela, você conhece fulano? Eu falei, não conheço. Não, nossa, nunca ouvi falar, menina. Penso que nessa época eu não morava aqui, falei pra ela, né. Pensei, se eu falar que conheço, ela corta a fofoca. Aí eu não fico sabendo. Não pode dar bandeira. Não, fiquei caladinha, não conhecia ninguém. Só dei minhas opiniões pessoais, né? Aham. Mas ela também não vai passar pra frente, porque ela não sabe que eu conheço. Além de tudo, dá conselho. Dou. É verdade. Palpito, né? Palpito até na vida dos outros, né? Perguntou, é comigo mesmo. E você já encontrou alguma história parecida com a sua? Zeug, não. Um problema de saúde, não. Mas já encontrei várias histórias engraçadas. Esses dias, por exemplo, uma moça perguntou assim pra mim: você sabe aqui na cidade onde que eu posso falar com gente morta? Ué, mas como assim? Não, aí eu olhei assim no retrovisor, né? Porque ela sentou no banco de trás. Eu deixo o passageiro escolher se ele quer sentar do meu lado ou atrás, né? Aí eu olhei assim no retrovisor e pensei, Jesus, será que eu entendi direito, né? Aí eu falei, oi? Fiz assim, né? Deu uma arredada. Ela falou, pessoas mortas. Você sabe onde eu posso falar com pessoas mortas? Falei, menina do céu, se não for no cemitério, é uma sessão espírita, né? Tem que ser. Aí eu emudeci, né? Pensei, será que ela tá certa? Será que ela é certa, né? Pensei da cabeça, né? Eu falei, tava pensando em falar com o meu pai. Você tem pai? Pra ter um fio, ligar. Não. Aí eu falei, não, meu pai é falecido. E você já falou com seu pai? Falei, graças a Deus, não. Aí, nossa senhora, meu pai pareceu sair correndo, né? Aí ela, ai, sabe, uma vez eu tive uma revelação, meu pai falou que o meu filho seria um menino. E hoje em dia eu tenho esse menino. Falei, ai, que bênção. Mas aí ele era vivo quando ele te contou? Não, ele já tinha morrido. Falei, pois volte lá onde você conversou com ele a primeira vez. Vai lá. Como é que eu vou te dar referência se for você que falou, né?
Então, assim, eu pego cada figura que é engraçada. Muita gente engraçada. O povo gosta de desabafar com o Não, o motorista. povo gosta. É verdade. E você sempre lidou com gente, Sempre. desde a época que você vendia até os tempos de hoje. Tem alguma história que você lidou com essas pessoas que você lembra até hoje? Você fala histórias de superação? Qualquer uma. Tem, no caso, essa história engraçada dessa menina. Eu tive muito cliente, aquele tipo de cliente que a gente quer demitir, sabe? Ai, você já teve cliente que você quer demitir? Aham. Eu nunca demiti, porque eu precisava da comissão, da venda deles, né? Mas eu já tive muita vontade. Inclusive, eu tive um cliente horroroso, que hoje em dia é meu amigo. E na época, ele comprou um equipamento comigo. E o equipamento deu um problema. E ele falou pra mim que ia voltar lá com o equipamento e ia dar um tiro na minha cara. Assim. Você ficou amiga do Eu sujeito? sou. Você não pode com eles, una-se aos inimigos, né? Porque eu sou dessas, né? Eu não passo raiva, não, Zé. E aí eu falei, mesmo? Não, pois o senhor me avisa o dia e a hora, porque eu também virei pra dar um na cara do senhor. E ele começou a rir. Ai, tá achando que vai me meter bala e vai ficar assim mesmo, né? Aí ele começou a rir. Aí eu pensei, será que ele tá rindo de ódio? Ou será que ele mudou de ideia, né? Ele falou assim, pensando bem, você é só vendedora, né? E eu tenho que resolver Você com o é só fabricante. Falei, eu acho que o senhor tá certo. Justíssimo. Inclusive, toma aqui, ó, nota fiscal, telefone do fabricante, quem dá assistência. O senhor vai lá, briga com eles, dá um tiro na cara deles, tá? Hoje em dia ele é meu amigo, até anda comigo de Uber. Eu acho que ele não anda armado, não. Vou até perguntar. Mas Vai que eu às passo a vezes, raiva nele? se você responde diferente, talvez a reação dele teria sido outra. Sim, e outra coisa. Você sabe que eu tenho uma fama de ser cínica? E eu não me acho cínica. Às vezes, sabe por quê? Às vezes, assim, eu fico fria perante as situações de nervosismo. Eu fico muito fria. E eu pensei, se eu fizer essa minha cara de paisagem, ele vai achar que eu estou sendo cínica. Foi a primeira coisa que me tocou. Falei, então eu vou falar com ele no mesmo naipe que ele tá falando comigo. Falei, o senhor vai me dar um tiro? Pois o senhor marca o dia, a hora, o local que eu vou te dar um também. Eu falei, pronto, agora eu vou ficar de bem desse louco aqui da cabeça. Oh, meu Deus do Isso céu. tudo por conta de um equipamento que ele queria uma garantia que eu não era fabricante, eu era vendedora. Não tem nada com isso. Nada com isso, o negócio vem da fábrica, no máximo que eu podia era trocar pra ele, mas ele não queria trocar, ele não queria... Sabe aquelas pessoas que saem de casa pra dar problema? Era ele. Até esse dia eu perguntei pra ele, falei, você deu uma melhorada? Porque com a idade a gente vai dando uma melhorada, né? É E obrigatório. Eu acho que ele não melhorou não, porque ele riu. Né? Quem cala consente. Eu acho que ele continua Ele mesmo. admitiu É. o PJ. Ah, aqui, o PJ e a Clicinha. Larissa Meu contar. cunhado e minha irmã. Pede pra Larissa contar a história do passageiro. Ai, PJ dessa. Mas antes eu preciso dizer uma coisa. Eu morro de vontade de vestir aquelas roupas daquela loja. Nossa, a da Clicinha, da Uma Signorina, hora né? eu vou pedir. Sabe o que é, Clicinha? Que é assim, o Chiquérrimo. pagamento cai, entendeu? Ele passa na conta, fala oi, tudo bem e vai embora. A metade vai pro Beraba, Ai, meu Deus do céu. a metade, O Beraba é o Não. quê? Menino na escola? É. Eu sei como é que funciona. a metade fica lá no Beraba, É desse fia. jeito. Não, mas a Signorina Mas vai dá pra você melhorar. vestir, viu? Mesmo você devendo a praça. Você Dá. veste, parcela, A gente vai tudo parcelar. acessível. O PJ falou que é pra você contar a história do passageiro que fez cocô nas calças. Tadinho. Tá com problema esse Não, passageiro? gente. As pessoas... Eu já fiz uma vez. Só não foi no carro de ninguém, mas isso acontece. Não foi no carro de ninguém. Não, menino, bebi uns 43. Você já bebeu 43? O que é isso? Ah, Não sei nem o que é um isso. licor. Na hora que ele entra na sua boca, é igualzinho um mel. Mas na hora que ele entremeia do seu organismo, minha filha, Jesus passa a ser genésio. E né, nós fizemos uma festa de aniversário pra Isabelinha uns 2 anos atrás. E meu cunhado, inclusive, não ajudava ninguém. Mexia com bebida pesada na época, agora ele evoluiu. Mexe com isso mais não. Mexia com bebida pesada. Mexia com bebida pesada, meu cunhado. Agora, nossa senhora, outra pessoa, regenerado, glória a Deus. E aí trouxe esses 43 e eu pensei, hoje que eu vou lavar a égua, porque comprar um daquele era caro demais, né? Mas meu cunhado chique, né? Aí comecei a beber um cálicezinho assim, né? Isso aqui foi 3 cálices. De repente, né, eu já comecei foi com a garrafa. Tá, pra dentro. E manda 43. Ninguém falava para. O povo ria, porque o povo adora uma desgraça, né? O Gosta. povo ria. Eles acham bom. Queria ver eu dar bafão mesmo. Porque nas nossas festas de família, se eu não faço feiura, meu tio Wesley faz. A gente compete. Vocês revezam. A gente reveza. Se o meu tio Wesley comportar, eu não comporto. É mais ou menos por aí.
E aí, nesse dia, todo mundo comportado. Pensei, é hoje, né? Que eu vou sentar, né? Aí, bem, comecei o 43, virar pra cá e pra lá. De repente, falei assim pro meu bem, tadinho do meu bem, viu? Se eu fosse ele, eu tinha até largado de mim. Se eu fosse ele. Porque lá me ama. Falei, nossa, amor. Nossa, tô sentindo um desconforto. Será que é porque eu bebi essa água? Porque depois de beber o 43, eu bebi uma garrafinha de água mineral. Ai, a culpa era da A água água. fez mal. Se eu tivesse continuado no 43, tinha dado ruim. Aí ele falou: que isso, Larissa? Acho que é porque você não comeu nada, amor. Falei: acho que é. Vamos no banheiro comigo? Minha filha, para quê? Andava um acidente. Andava um acidente. Na roupa! Gente, não tem lógica, Zeug. Eu tive que jogar a roupa fora, não acabava. Saía assim, igual água, como se fosse uma diarreia, de verdade, gente. Coisa horrorosa de falar, mas é verdade, acontece. Menina, eu traumatizei de uma tal forma. Nunca mais quis do Faz 43. 2 anos que eu não passo nem. A prateleira do 43 é aqui, eu passo 3 depois. Não passo nem na porta do 43 mais. Misericórdia. Mas a pessoa não sabia beber com decência. Né? Porque você já tinha bebido 3 cálices, pra que beber na garrafa? Não, misericórdia. Abafo do meu passageiro aí, deixa só o meu bafão que já tá suficiente. PJ, ela contou o dela pra não contar do passageiro. Ele Posso falou queimar, que eu né? posso pagar no carnê. Ô, tô no comércio. Olha, a vida do pobre é o carnê. Ai, adoro. Sem carnê a gente Adoro não boleto. chega em muitos lugares. Ai, eu sei disso. Adoro. Olha, santo é aquele que inventou o carnê, viu? Mas vai dar certo, viu, PJ? Ó, ele escreveu aqui, gente, vocês não têm ideia do coração da Larissa. Aproveita essa oportunidade para falar o quanto amamos ela, o quanto Ai. ela é especial e que ela nos ensinou e que ela nos ensinou recentemente o valor da vida. Amamos você, Lara. Chega, senão eu vou chorar de novo. Pode parar. Aí eu vou ficar com fama de ter feito a Lara que só ri e chorar. É A verdade. culpa é de vocês. É verdade. Ô, Lara, agora nós vamos para e antes desse momento, vou aproveitar que a audiência tá alta e vou mostrar pra vocês, gente, a minha camiseta, tá vendo? Eu luto pela vida. Por quê? Essa camiseta aqui é do leilão do Hospital Hélio Angotti, que vai acontecer mais uma vez. Inclusive, você tá convidada com a família para ir almoçar lá. E vou marcar presença, com certeza. Lá no Nova Era Leilões. Vai ser no dia 27. A partir de 11 horas tem um almoço, que é um tal de um costelão, que eu nunca comi esse trem, eu não sei nem como é que é isso. Delícia, hein? É aquelas que faz na Eu acho que é terra. aquela que faz no chão e os petos E assim, né? esse Ela vai. negócio aí. Esse trem é bom. Vai ter esse costelão. Tem o bar que tem cerveja geladíssima, bebidas geladas. E tem o leilão. Se você quiser fazer alguma doação para o leilão, pode ir lá no nosso Instagram mesmo, mandar inbox, que aí a gente vê e repassa para o pessoal do leilão, Marciel, a dona Rose. Se você quiser ajudar de alguma forma, qualquer forma, você pode seguir lá no Instagram, @leilãohelioangotti. Acho que é isso mesmo, @leilãohelioangotti. Que você pode ajudar a divulgar, inclusive, para a gente encher o Nova Era de gente, muita gente almoçando, comendo e contribuindo com o leilão. Então é assim, todo mundo luta pela vida e a gente pode ajudar o próximo, inclusive, né, Lara? Exatamente. É o negócio da solidariedade. Vamos fazer por eles agora, porque uma hora pode ser a nossa vez, né? É, e quando a Ser gente solidário nunca é demais. e quando a gente precisa, nada melhor do que a gente ser ajudado. Exatamente. Não é mesmo? É isso, então, gente. Dia 27 tem o leilão, viu? E costuma ser muito bom o leilão, inclusive. Tem um povo que vai, arremata tanta coisa, você ficou olhando e pensando, né? Podia ser minha vez. Quando que eu vou poder arrematar? Mas aí a gente ajuda de outras formas. Você vai escolher aqui, não vale ler. Não vale ler? É, Tá. você só pode escolher. Você vai escolher aqui 4 cartinhas. E aí, eu vou te falar daqui o que tá escrito. E aí, você me responde rapidinho. Ah, tipo Marília Gabriela? Ah, uma cor. É, Ah. aqui tá mais pra... Como é que chama aquela... Como é que chama? Eu tenho certeza que você conhece. Quem? Ele é da sua época. Como é que chama aquela, gente, que faz o programa de entrevista na internet? Blogueirinha. Adoro! Você vai ser sarcástica igual a blogueirinha? Gente, ninguém entende o humor dela. Eu acho o humor dela maravilhoso. Eu adoro. A primeira vez que eu vi a blogueirinha, eu pensei, mas gente, que isso Como ela é dela? grosseira. Eu adoro a blogueirinha. Tem até novela, gente. Tem até novela? Blogueirinha a feia. É, Ó, uma. chama a novela que ela fez.
2. Elas garram uma nas outras. Elas garram. Elas tá com essa graça Parecendo agora. Uno. Tá. 2, 3. Acho que tem 4 aqui, amigo. Eu demorei muitos anos pra aprender a jogar Uno, inclusive. Uai, que bom. Eu também nem sei ainda. Não, é só uma. É só uma. Falta uma. Não, vamos essa aqui. Eu descobri pelo Instagram que não pode jogar nenhum número 2 em cima do mais 2, né? Diz que não vale. O Uno oficial. Todo dia tem uma regra diferente. O Uno oficial se manifestou. Todo dia tem uma regra diferente. Um arrependimento profissional. Ter ganhado dinheiro pros outros. A melhor coisa que eu fiz foi trabalhar por minha conta. Ser empreendedora, sair do CLT. Eu trabalhei. Ganhei dinheiro? Realmente, eu ganhei dinheiro, mas perdi saúde emocional, saúde mental. Fiz até um comentário esses dias sobre o Marlon da Tijolar. Ele é um amigo meu de um tempo atrás e hoje em dia ele está trabalhando muito nessa gestão de empresas. E ele fez um comentário que a dificuldade de que alguns gestores têm de liderar. Então, eu tive uma dificuldade muito grande com um último gestor de um último lugar onde eu passei. E lá eu entendi que eu não precisava ser CLT mais. Então, assim, às vezes nem é um arrependimento, mas eu não voltaria naquela época mais. O CLT tô fora, tá, gente? Não precisa querer me contratar, não vou. Não, depende da proposta, né? Milhões é outra coisa, né? Trabalhar com 1.000zinho, não. Agora, for milhões. Milhões. Né? Foi o tipo de gestor que você também queria demitir. Porque tem gestor que a gente quer demitir. Né? Eu demiti, você demitiu, verdade. Eu demiti. Tá certo. Sim. Me dei essa autoridade. Seu melhor amigo sem ser da família. Pode falar o nome? Pode. Fernanda Montalvão. Eu ia falar assim. Meu amor. Não pode causar briga entre os coleguinhas. Os coleguinhas sabem. Os coleguinhas sabem. Não, eu sou sincera. A gente é transparente. Montalvão, desde a infância. É o meu lado emocional. Vocês quebravam o pau junto. Graças a Deus, a gente era um terror. Ainda bem que não tinha internet naquela época, porque senão, porque se tivesse o povo filmasse, tirasse foto... Não, tinha que mudar de cidade. Tinha que mudar de cidade, porque eu ia ser apontada na rua, certeza. Nossa, pai do céu. Mas passou. Época boa. Passou. Ainda bem que passou. Ainda bem que passou. Maturidade, Semana passada, o Afrânio contou aqui uma história que a mãe da Cristina descobriu aqui. Mesmo? Assistindo o podcast. Aí ela foi lá e escreveu, eu não sabia. Nossa né? Senhora da Aparecida. Então não puxa a língua, não vai que tem alguma coisa que minha mãe não sabe. Você sabe que eu apanho até hoje, se precisar, né? Minha mãe tem senso. Não, Deus o livre. Minha mãe não tem senso. Não, minha mãe tá tem vendo, senso, né, ainda Dona bate Maria? na gente. A sua família é do tipo da barraqueira ou é do tipo comportada? Barraqueiríssima, minha família. Principalmente quando mexe com um, né? Não, é barraqueira nesse sentido. Se mexeu com um, é uma caixa de abelha. Aí vira um enxame. E aí ninguém aguenta. Ô, Lara, falar nisso, porque assim, a gente vê muito você e a Clícia. O seu irmão é mais discreto. Meu irmão é muito discreto. Meu irmão mora em São Paulo, né? Já tem muitos anos, né? E ele, assim, ele é muito família. Meu irmão, muito família. Mas só. Uma pessoa de pouquíssimos amigos, trabalha, não casou ainda, tem um relacionamento, mas assim, né, não teve filhos ainda. Uhum. E é muito sossegado, muito na dele. Deve ter puxado o lado do Paps, né? Porque o lado da Mames... O lado da Mames é só artista. É. Eu acho que meu irmão morre de raiva, né? E vergonha, tadinho. Tadinho dele. O que estaria escrito na sua lápide? Até que enfim um terreno no meu nome. Uma casinha. Até que enfim um terreno. Jaz um terreno no meu nome. Graças a Deus. Amém. Que não tá fácil. Não, né, menina? Não. Nossa senhora, tô procurando umas meia-água aí que tá caindo na minha cabeça, tá custando 300 mil reais. Tá, filha, tá. Tá complicado. Hoje em dia até a meia água tá super faturada. É verdade. E outra coisa, não tá fácil partir dessa também, não. Não, é caríssimo partir dessa. Eu que o diga, tô lá com meu carnezinho, ó. Pagando o meu chão lá. Senão depois ainda deixa prejuízo, né? Quem que é que deu uma entrevista esses dias? Falou, não vou mexer com nada, não. Eu quero é deixar problema quando eu for. Tadinho Eu já do meu resolvi povo. problema demais aqui. Não, Que essa eu parte acho que foi aí... o padre Fábio de Mello que falou isso. Não, eu já tô cansado de resolver problema. Eu quero é deixar problema quando eu for. Não, essa parte eu tô honrando. Agora satisfaz a minha curiosidade.
Pode Ó, pegar? lógico, é Então fala, seu. explica. Gente, para quem ainda não tinha assistido, é o seguinte: nós temos uma tradição. Todo convidado traz pra gente, vou falar um nome chique, um souvenir Um souvenir. pra ficar aqui no estúdio. Alguns eu quero levar embora pra minha casa, eu quero, mas não pode, é pra ficar aqui, viu? Aí a Lara trouxe hoje, olha aqui. Gente, diz que ela até embrulhou no papel de seda, Nossa, olha bem, muito só. indecente. Que coisa linda! Olha aqui. Ô, Zeu, isso aí é Olha, uma diz que até coisa assinou. muito particular minha. Não é uma vida ruim, foi só um dia difícil. É pra você olhar isso aí todos os dias, naquele dia que você vai pensar assim, nossa, mas de hoje não passa, eu vou desistir. Você olha isso aí e muda de ideia. Ou eu vou dar 125 pedradas em um. Exatamente, você olha isso aí e muda de ideia. Eu tenho uma cópia dele de 1,26 m na minha casa. E todos os dias, e ele tá bem na porta da minha casa. Quando você abre a minha casa, você dá de cara com Você ele. vê. Eu olho ele todos os dias antes do final do dia. Pra eu me lembrar disso aí. Não é uma vida ruim, foi só um dia difícil. E passa. Vai passar. E tá tudo Então, bem. e tá tudo bem. É um motivacional pra você olhar todos os dias. Deixar aqui no seu cantinho ou na sua casa e você vai escolher pra onde que você vai mandar. Nossa, muito lindo, olha. Isso aí me acompanha tem muitos anos. Menina, você mandou fazer. Eu mandei fazer. Que gracinha. Lindo, né? Olha aqui, gente. Nossa, que lindo, É uma Lara. réplica do que eu tenho em Obrigada. casa. Obrigada mesmo, viu? Imagina. Deus abençoa. Agora, a gente se encaminhando para o nosso final, eu quero fazer o seguinte. Eu quero que você fala aqui, que você olha para sua câmera, porque a Sim. gente é muito chique, a gente tem a câmera exclusiva. Dona Maria falou aqui, ó, todas as barraqueiras descem até o chão. E tá certinho, Dona Maria. Mas tem fim, sua família? Porque tem família que não tem fim. Não, a minha família não tem Só fim começa. também. A minha família também não tem. A gente não tem controle, né? As pessoas não têm controle, não tem fim. O que que a nossa meta é? Quem não aguentar primeiro, deita. É isso. Aguentou, deita. Basicamente. Começa pelo Douglas, viu? Ah. Douglas deita primeiro, depois vai meu tio Wesley. Ah, Meu tio Wesley começa uma aceleração, de repente já vai acabando a bateria. Eu e E minha tia deita. Paula normalmente somos as últimas a sair. A gente aqui apaga a luz. eu sou do tipo que deita. Você deita? E eu deito, eu Ih, vou. Você é eu da turma falo, que vai primeiro, né? não, Do turno A. eu vou embora. Eu falo, não, eu vou embora, pode ficar. Eu falo pro Alex, pode ficar, filho, tem problema não. Mas eu vou deitar. Não, lá em casa é assim. Tem hora que o Douglas até confunde. Fala, amor, você já tá indo? Eu falo, não, eu moro aqui. Vou ficar um pouco. Então eu queria que você falasse aqui para as pessoas que estão nos assistindo o que você quiser. Se você quiser agradecer, você agradece. Se você quiser deixar uma mensagem, você deixa. O que você quiser falar, o microfone é seu, pode falar. Minha câmera maravilhosa é essa? Tá me Isso. filmando de cima pra baixo? Tô fina? Tá. Não tem jeito, não tem jeito. Bom, o recado que eu quero deixar para essa noite, em primeiro lugar, agradecer o espaço. Foi maravilhoso, adorei a conversa, adorei o papo. Em segundo lugar, vou repetir uma frase que eu disse para você, que eu acho que as pessoas têm que carregar isso para a vida. Se você tem saúde, você não tem nenhum tipo de problema. Não desmerecendo a dor de ninguém. Eu sei que cada um carrega a sua cruz e às vezes o que parece um problema para mim não é para você e assim sucessivamente. Mas se você tiver saúde, você pode correr atrás de qualquer coisa. Então a mensagem é: tudo passa e para tudo tem um jeito, só não tem para morte, né, Silke? Exatamente. Só não tem para morte. E agradecer, tá? A audiência de todo mundo e foi um prazer. O prazer foi nosso. A gente se divertiu muito hoje, a gente aprendeu muito. E tem uma coisa que eu tava lá em casa, quando eu tava vindo, louca, esquecendo o telefone, esquecendo óculos. E eu tava vindo e pensando isso comigo mesma. O nosso intuito, desde o primeiro episódio do Pode com Café, foi o quê? Desde a primeira reunião que a gente teve, que a gente sentou aqui nessa mesa para ver tudo, para decidir nome, inclusive, foi o quê? Trazer pessoas que têm história. E todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história, é verdade. Todo mundo tem. O grande empresário tem uma história. A moça que faz comida na escola tem uma história. Exatamente. Tanto que por aqui já passaram as mais variadas pessoas e a gente sempre aprende e sempre ensina um pouquinho.
Graças a Deus. Então, eu quero agradecer todo mundo que assiste, que acompanha, que comenta com a gente na rua, as pessoas que já passaram por aqui. Tem aí vários episódios disponíveis no YouTube. Vocês podem entrar e assistir. Ou vai fazer alguma coisa? Escuta. Se você tem alguma sugestão também de quer ver alguém aqui sentadinho, batendo um papo, manda pra gente aí no Instagram, que a gente entra em contato com a pessoa, traz a pessoa, tá? Deixar um abraço pra todo mundo que tá aí. Não se esqueçam, dia 27 tem leilão em prol ao Hospital Hélio Angotti. Passa lá, faz uma visitinha, toma uma latinha de refrigerante. Você vai estar ajudando muito a gente a ajudar o hospital. E outra coisa, um recado muito importante que eu vou deixar para vocês. Se inscreve aí no nosso canal, dá curtida e ajuda a gente. Porque o dia que nós ficar famoso, o que eu vou fazer? Já falei isso aqui. Quando eu era criança, pequenininha, lá em Barbacena, é a primeira coisa que você vai falar. O dia que nós ficar famoso, sabe o que nós vai fazer? Nós vai leiloar isso aqui. Entendeu? Nós vai leiloar os souvenirs, entendeu? E doar para uma caridade. É isso que a gente vai fazer. Exatamente, eu vou participar. Amém. E te agradecer demais O prazer foi meu. ter vindo, porque não é todo mundo que tem coragem de se expor e de abrir o coração e falar desse jeito. Então, assim, muito obrigada mesmo por você ter vindo. Imagina. É o que você disse, né, Zilg? Todo mundo tem uma história. Exatamente. E lá fora, tem gente que se identifica com a sua. Exatamente. Acaba que essa troca de conhecimento, né, influencia quem tá lá de fora, né? Eu costumo Pessoa falar não se sente que sozinha. Nossa, também passei por isso, também penso assim, também, né? outras pessoas olham e pensam, nossa, mas o que eu tenho é tão pequeno perto disso tudo. Exatamente. Que vergonha. Exatamente. Se a gente consegue chegar a uma pessoa, a gente já faz diferença. É verdade. Obrigada, viu, Isabelita, você ter vindo com a mamãe. Minha guarda-costa. Um beijo pra vocês. Dona Maria, Beijos. vem cá um dia, Dona Maria, conversar com nós. Ela vai amar. A Clícia também, vem cá um dia conversar com nós. PJ, organiza aí o meu nome, que a gente vai fazer aquele carnê. Vamos consultar possibilidades, né? 36, 48. Gente, beijo pra todo mundo. E quarta-feira que vem tem mais. Quem vem quarta-feira que vem? Eu anotei e esqueci lá em casa. Mas enfim, quarta-feira que vem tem mais. Acompanha a gente aí no Instagram que vai sair mais corte. Tem mais episódio no YouTube. Quarta-feira, 7h30 da noite. Beijo pra vocês. Beijos. Muito obrigada.